senhor, a avaliação que o senhor faz desse primeiro encontro, o que foi debatido, quais as reivindicações que os representantes indígenas levaram até os senhores, a avaliação que o senhor faz desse primeiro encontro? Bom, eu faço uma avaliação muito positiva, porque nós não ficamos centrados especificamente em nenhum caso, foi feito um relato aqui mais amplo, que demonstra, inclusive, que esse caso específico é tão somente mais uma ocorrência entre tantas outras de gravidade semelhante. Aqui nos foi dito também que esse processo específico ele está sob investigação, que é necessário aguardar que as investigações sejam concluídas, e ouvimos em uníssono que a grande preocupação é com a existência, a permanência e a continuidade do garimpo nessas terras indígenas. A Constituição brasileira é muito clara, no sentido de que essas terras que foram demarcadas, elas não podem ser objeto de invasão ou de ocupação externa ou de desenvolvimento de qualquer atividade que não esteja prevista na lei, e que isso que está acontecendo irregularmente e ilegalmente está produzindo uma série de efeitos negativos para essas comunidades, como a disseminação de doenças, como a contaminação de água, como outros aspectos que envolvem violência, violência sexual, inclusive. Então, essa é a grande reivindicação. E a gente constata também a ausência de um trabalho de fiscalização, não é, por parte de quem de direito, no caso, o governo federal, a União, que tem a responsabilidade com a preservação da integridade territorial e da integridade física e psicológica dos indígenas. Essa é a mensagem com a qual nós saímos daqui. Não sei se vocês querem. A minha pergunta é em relação ao que foi debatido hoje, quais são as ações, as providências mais rápidas que vocês vão tomar a partir disso? Quer falar? Eu queria fazer aqui uma colocação sobre, a gente percebeu, e o Humberto coloca muito bem, nós recebemos, na verdade, várias denúncias, né? Dentre as várias denúncias que a gente tem acompanhado, e aí não é um caso específico de hoje, mas a gente viu que o último teve uma grande repercussão, que foi o caso específico aí, possivelmente a menina estuprada e morta, não é, por garimpeiros, o que não há dúvida nenhuma, uma denúncia muito grave, muito embora a gente esteja olhando como um todo, e é um fato, o garimpo é crime, o garimpo é ilegal dentro das terras Yanomamis, e estamos voltados também para isso, mas também estamos no olhar voltado para essa menina. E quando alguém, por exemplo, faz algumas justificativas, tentando criar uma certa confusão entre rituais das terras indígenas, não é, com a questão do que aconteceu especificamente, que foi a queimada, né, a queima, por exemplo, de casas dentro da comunidade, ouvindo de forma mais aprofundada tanto os caciques da área, quanto os pesquisadores, alguém que conhece, na verdade, a tradição indígena, a gente percebe claramente que há um fato criminoso em si. Porque, para além do ritual, há outros fatos que a gente percebe claramente que não tem ligação com o ritual histórico, de como se encara, por exemplo, a morte dentro da comunidade Yanomami. Então, eu saio daqui com uma relativa certeza de que, de fato, houve crimes, não é, em relação a esta menina especificamente, e que entendemos que precisa haver o aprofundamento dessa investigação. Como também a gente sai com outro sentimento de que há uma falta de vontade política para o aprofundamento, por exemplo, não apenas da investigação, mas para o combate a esse crime. Para que tanto do ponto de vista da polícia, mas do ponto de vista também da política pública, possa haver uma junção e a gente possa evitar esse tipo de atrocidade que está dizimando a comunidade indígena, que está trazendo prejuízo do ponto de vista da saúde, está deixando, por exemplo, um problema grave, que é a questão do suicídio, a questão do álcool, a questão da vulnerabilidade, é fruto, na minha opinião, da vontade política, da falta de logística e da estrutura básica para, de fato, eu não diria nem só da investigação,
mas, sobretudo, da ação mais ostensiva, não é, que é a ação feita pela polícia. É claro que nós, em sairmos daqui, a gente ainda tem o dia de amanhã, mas tudo isso não apenas constará no relatório, mas também vamos cobrar e exigir da autoridade competente para que essas ações ostensivas de fato possam acontecer e a gente evitar a continuidade desse crime dentro da comunidade indígena. Só uma coisa, como medida imediata que eu vou propor, é que nós façamos um relatório único, que envolva a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, a Comissão de Direitos Humanos do Senado, a Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas, a Comissão de Desenvolvimento Econômico da Amazônia, e que façamos para o Congresso Nacional a apresentação desse relatório para a sociedade também, obviamente. Kaique Rodrigues, do G1. Eu queria fazer dois questionamentos. Eu queria saber se houve um consenso entre a mesa a respeito das medidas, se houve um consenso em relação ao garimpo legal entre os integrantes da mesa. E eu queria perguntar também para o Júlio e Equano, como que ele sai dessa reunião hoje? Quais são as expectativas? Então, a questão é para deixar bastante claro, transparente, que hoje a nossa Constituição, nossa legislação, ela fala de garimpo ilegal em terras indígenas é crime. Isso tem que deixar bastante claro. A nossa Constituição, ela prevê uma legislação que ainda não existe, que é uma regulamentação à mineração. Então, essa lei também não existe. Então, toda atividade que ocorre de exploração de recurso natural dentro das terras indígenas são atos de crime, então são ilícitos. Então, como tal, ele deve ser encarado. Então, até mesmo qualquer encorajamento, qualquer fala que proporcione, ele pode ser até considerado, a minha opinião, como analogia à prática de crime também. Então, nesse sentido, não, essa é a minha opinião, nesse sentido, a comissão vai se debruçar para ver a questão que existe na lei e que, considerando que garimpo é crime ilegal, é uma ilegalidade e que deve ser tomadas as devidas providências, conforme já existe na nossa Constituição. A nossa Constituição, ela determina uma proteção às terras indígenas. A nossa Constituição, ela protege qualquer vida, seja de indígena e não indígena, então deve dar todas as medidas de segurança para o povo Yanomami. Questões de abusos sexuais, aliciamento de menores, crianças, deve ser investigado e encaminhado para as devidas providências. Por isso que nós estamos aqui, justamente para averiguar tanto a situação que está acontecendo na terra indígena Yanomami, também como as providências, e isso ainda está sendo, digamos assim, apurado hoje e amanhã. Então, o consenso é garimpo em terras indígenas é ilegal. Esse tem que partir dessa premissa, porque está na nossa legislação. Deixa eu só dizer uma coisa, só um minuto, eu vou passar para o Júnior, depois vou passar para o senador Francisco Rodrigues. É importante dizer que, assim como o Congresso Nacional, a composição da Comissão de Direitos Humanos do Senado, ela é plural, logicamente que existem opiniões diferentes, né? E aqui foram externadas também opiniões diferentes. E cada um vai poder aqui expressar essa opinião. O Júnior. Aqui, né, recebemos essa comitiva aqui, eles vieram para ouvir a nossa fala, próprios indígenas, povos indígenas que vivemos dentro da terra indígena Yanomami. Então, falamos o que a gente sente dentro da nossa terra indígena Yanomami. Violências, né? Então, é bom eles ouvirem aqui, né? Diante de cada organizações indígenas aqui. Eu, como Júlio e Equano, representante hoje, né, que a própria Yanomami não estão aqui, então só está aqui meu parceiro também, que é do Palimiu, do chão da Palimiu, liderança do Palimiu, Yanomami. Hoje eu sou Equano, representante da terra indígena Yanomami hoje. Então estamos muito felizes porque apareceram aqui as comitivas, a gente vai sair daqui como se fosse representados, né, pelos deputados e senadores. O que o senhor espera para o futuro, que venha a ocorrer depois desse encontro, dessa visita da comitiva? O que o senhor espera que haja de concreto, de melhoria, de apoio para vocês da terra Yanomami?
esperamos que aconteçam coisas boas. Como se diz? Operações. Né? Isso é nosso sonho, dessa intrusão da nossa terra indígena Yanomami, sair os invasores. Essa é a nossa esperança hoje, né? Senador, nós entendemos também que essa comissão ela visa fundamentalmente a esse tema que foi a morte de um indígena, a suposta morte que até agora não foi comprovada, segundo o próprio Ministério Público e a Polícia Federal, e entendemos, na verdade, a garimpagem em terras Yanomamis demarcadas, que é uma garimpagem legal. No entanto, nós não podemos esquecer também do ser humano. Os garimpeiros também não podem ser criminalizados. E aqui foi interessante uma observação do Edinho. O Edinho foi muito feliz quando ele disse que os verdadeiros garimpeiros estão fora do garimpo. Ou seja, com isso ele mostra exatamente de uma forma muito clara que não se pode apenas criminalizar aqueles que, por não existir uma norma ainda que defina a garimpagem em terras indígenas, a regulamentação de garimpagem em terras indígenas, claro que nós não podemos apenas incriminá-los. Então, entendemos a importância, a necessidade dos indígenas, dos Yanomami, inclusive, que é a nação mais tradicional, são as nações mais tradicionais do mundo, né? Merece permanecer com seus usos, seus costumes, seu território próprio, como já está definido, mas não gostaríamos de forma alguma de só deixar aqui o ferro, o carimbo da criminalização nos cidadãos, até porque é uma questão de humanidade, vermos a vida com que os outros levam e que, na verdade, sobrevivem a qualquer custo para sobreviver com sua família, né? Então, eu gostaria de deixar essa observação aqui, porque, como disse o meu presidente, o senador Humberto Costa, na verdade, ela é plural, essa representação aqui, e temos que apresentar os dois lados. Senador, o senhor chegou a ler o relatório do lugar do cara e a Sim, e inclusive foi comprovado aqui pelo próprio Dr. Alisson que ainda não existe uma conclusão em relação se os índios, se a Índia e as duas crianças foram mortas ou não. Então, por isso que eu estou colocando e postando aqui a minha posição, deixando realmente ainda o benefício da dúvida para que, se comprovado, na verdade, sejam punidos aqueles que, obviamente, praticaram esse crime. Senadora Leila, depois... Rapidinho. Senador, eu entendo que existem divergências a nível político e tudo, mas como que trata quando a gente fala realmente de uma questão que diz que a Constituição Federal diz que tem que se cuidar dos povos indígenas dessas terras, conflitando diretamente com a ilegalidade dessa atividade? Assim, eu sei, tudo bem, são pessoas que precisam sobreviver e tudo, mas como que consegue se gerir isso, assim, com essa ilegalidade, com um crime que está sendo cometido, que está comendo literalmente essas terras, e com essas pessoas? Como que dá para lidar isso? Assim, não existem outras alternativas Eu diria até que nós temos que confessar a meia-culpa também o próprio Congresso Nacional, porque enquanto não for regulamentado o artigo 231 da Constituição Federal, obviamente vai continuar existindo essa disputa, essa ocupação criminosa, como muitos chamam, mas, obviamente, nós temos que regulamentar o artigo 231 da Constituição. É esse o meu sentimento, porque... Como dizem muitos, né, aonde está a riqueza está o homem, né? E aí, claro, que nós não estamos aqui absolutamente questionando, até porque acho que a preservação do meio ambiente, a proteção das comunidades tradicionais, elas devem ser realmente defendidas por todos nós, independente da cor partidária. Aqui não é uma comissão política, aqui é uma comissão para, na verdade, ajudar as instituições públicas a tomarem decisões que elas sejam realmente boas e resolvam a questão dos indígenas e também, por outro lado, a questão dos brasileiros que estão aí à deriva. Leila quer falar? Nós estamos falando de destruição de recursos, de suicídios, de abusos sexuais, de aliciamentos, de assassinatos. Nós estamos falando da destruição de uma cultura de povos originários, que nós temos uma dívida histórica.
Então eu digo para vocês, é ilegal, é imoral. E nessa mesa aqui nós entendemos, nós não podemos criminalizar, mas nós temos que punir aqueles que estão, sim, patrocinando, financiando, porque realmente, garimpeiro, ele não tem avião, ele não tem helicóptero, mas ele está ali trabalhando e tem alguém por trás dele muito poderoso que está reiteradamente afrontando as leis desse país, simplesmente ignorando, né, o conteúdo de informações que diariamente está saindo nas mídias. E sim, o Congresso tem que se debruçar e cobrar das autoridades, né, que essas pessoas que hoje estão financiando, e nós sabemos que é uma vontade política, porque nos anos 80, como foi falado aqui, final dos anos 80, tínhamos mais de 40 mil garimpeiros e eles saíram das terras. Por que hoje, 30, 40 anos depois, isso não acontece? Algo está errado. Vontade política. Uma rede de proteção, de fato, que venha beneficiar e priorizar a saúde desses indígenas que estão sendo violados, os direitos desses indígenas que estão sendo violados em suas terras, que é uma garantia constitucional. Então, o que nós temos hoje, o que fazer, judiciário, legislativo e o próprio executivo, é ir atrás daqueles que hoje financiam esse garimpo ilegal. Obrigada. Desculpa, só passando agora dizendo que a senhora atuou bastante na CPI da Covid também, né? E além do garimpo, tem a questão da saúde, né? Os indígenas, até antes mesmo da pandemia, eles estão enfrentando a malária, a desnutrição infantil. Vocês também vão apurar situações relacionadas à saúde, essa falta de assistência também desses indígenas lá? A gente ouviu relatos até de envio de cloroquina para esses indígenas. Vocês vão apurar situações relacionadas também à saúde, à falta de assistência na saúde? Eu queria só deixar aqui algo que, a bem da verdade, para a gente não desinformar a população brasileira, é bom lembrar que mineração em terras indígenas é crime. Nós temos uma lei federal que deixa isso claro, o Estatuto do Garimpeiro coloca isso, quando fala da mineração, melhor dizendo, deixa claro. E aí que fique claro para o Brasil, mineração em terras indígenas é crime. É inaceitável, é inadmissível e nós não podemos jamais permitir que isso aconteça sob pena de dizimar os povos indígenas. E é isso que tem que estar claro para a gente. Se lá na frente isso for alterado por uma legislação federal, pelo Congresso Nacional, aí é um outro debate, aí é um outro momento. Mas no momento em que nós estamos vivendo, muito embora haja hoje uma mobilização de várias pessoas no Brasil afora, infelizmente, capitaneado pelo presidente da República, de liberar isso, de abrir as portas para a mineração em terras indígenas, hoje isso é crime. Então, que fique claro para a população brasileira. Sobre a questão em relação aos recursos do governo federal, especificamente da Secretaria Nacional, que trabalha a questão da saúde indígena, a gente tem percebido uma redução de forma drástica para o acompanhamento dessa população. Tanto que o resultado disso, durante o período de pandemia, nós ficamos muito atentos. Ao invés, por exemplo, de fazer o atendimento a essa população, nós tivemos o envio de cloroquina, a gente teve negação de material higiênico para esses povos. Tivemos que, inclusive, entrar no Supremo Tribunal Federal com ações, né, vários partidos que estão aqui, inclusive o nosso, chegou, inclusive, a impetrar ação nesse sentido, para fazer valer o atendimento a essas comunidades. Nós temos um relatório da CPI que está, na verdade, que foi encaminhado às autoridades competentes, nós cobramos isso, inclusive, no sentido de evitar. Inclusive, um dos crimes que nós apresentamos no relatório final tem relação também com a falta de atendimento e a falta de atenção aos povos indígenas. É claro que tem uma parte que acontece por nós, que é a CPI, ela acontece ao longo dos trabalhos da comissão, e tem o dia seguinte. O dia seguinte é o aprofundamento por parte dos órgãos competentes, a punição, a abertura de inquérito, a abertura de processos, que é o que nós estamos, inclusive, a acompanhar agora em relação aos demais órgãos. Posso perguntar? Ok, pode. Manuel, do New York Times. Vocês poderiam dizer, assim, vocês falaram, o governo federal está fazendo o seu trabalho certo. O governo federal é gigante, né? E a gente
sabe que tem alguns, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, tem várias operações. Existem órgãos específicos que estão falhando na prevenção ao garimpo? Que órgãos são esses que vocês pretendem pressionar? São vários, né? Mas os principais, para a gente não ficar na... Tá, veja, por exemplo, sem avião e helicóptero não tem garimpo. Então, a ANAC, que é responsável por coordenar e regularizar toda a atividade de aviação civil, ela tem responsabilidade. Ela sabe quais são as empresas que transportam, as empresas que prestam esse serviço aos donos do garimpo. A Anatel, que é responsável por toda essa área da regulação da comunicação. Como é que esses garimpos têm acesso a serviços que permitem comunicação com desenvolvimento no nível tecnológico importante. A ANP, como é que o combustível chega até lá, qual é a origem, como é transportado, como é que isso é feito. Além da própria FUNAI, que é a instituição responsável por preservar a integridade territorial das áreas indígenas e a própria integridade física e psicológica dos indígenas. E as outras instituições que atuam na fiscalização. Eu reparei que vocês não vão, pelo menos na agenda do serviço, vocês não vão encontrar o comando aeronáutico, que me parece que é responsável pelo espaço aéreo. Vocês veem isso? Nós não chegamos a fazer essa avaliação. Pode falar. É só porque hoje é o primeiro dia da diligência do resultado da conversa com as instituições. Com certeza vai surgir outros órgãos, como esse, que são responsáveis pelo controle aéreo e aviação, e pode haver um encaminhamento para que a gente converse. E complementando uma questão, o principal órgão, que eu digo, é o chefe dos órgãos, que é a própria Presidência da República, que é um grande incentivador do garimpo ilegal, né? Essa questão do garimpo ilegal, ela não está prevista a regulamentação, deixando bem claro que o artigo 176 ele excluiu a possibilidade de regulamentar, inclusive, cooperativas. Então é importante dizer isso porque há muitos discursos falhos que encorajam a invasão de terras indígenas a partir de um sonho que o garimpo seria regulamentado futuramente, que não é verdade, que a nossa Constituição ela apenas prevê a mineração. Então, qualquer encorajamento, ele possibilita o erro, achar que vai ser beneficiado com uma possível regulamentação, acaba que encoraja mais invasões. E dessa invasão que a gente ouviu hoje, leva a uma série de violações de direitos, como a questão da desestrutura familiar nas comunidades indígenas, que gera uma crise econômica também, por falta de uma questão da caça, que geralmente é utilizado para a sobrevivência física, né? Até mesmo a questão da cultura, com a entrada de armas, com a entrada do alcoolismo, e que muitas vezes os próprios Yanomamis são colocados numa pressão da sociedade como se eles tivessem errado e alguém tivesse que colocar essa situação contra o Yanomami, mas isso é o resultado de uma estrutura que vem decorrente a essa pressão externa em relação ao garimpo. Então, existe uma complexitude que a gente precisa colocar uma responsabilidade em cima de quem? Primeiro, é o chefe do próprio executivo. Segundo, por que eu digo isso? Porque falta de estrutura, que muitas vezes a gente está cobrando dos órgãos, como a Polícia Federal, recurso, logística, que muitas vezes é previsto na lei de orçamento da União, e que todos os anos são passadas para a União e há corte proposital na FUNAI, no IBAMA, no ICMBio, justamente órgãos de fiscalização ambiental e territorial indígena. Então, são denúncias que a gente vai estar apurando também, por conta que existe uma relação, sim, com essa ilegalidade do garimpo. Então, a responsabilidade, na minha opinião, a primeira é do próprio presidente da República. Ok, gente? Obrigado. Alguém quer se manifestar mais aqui na mesa, não? Legalização das terras indígenas não vai trazer benefício para ninguém. Ninguém vai se beneficiar. Legalização das terras indígenas vai acabar povos indígenas, vai acabar a comunidade. Isso é muito ruim para a gente. Estamos preocupados com isso. Essas palavras
legalizar terras indígenas, não gostamos disso. Somos contra a mineração, contra garimpo, somos contra os povos indígenas, Yanomami e Iequanas são contra mineração e garimpo. Era isso que eu queria colocar aqui. Seu Júlio, obrigado. Aproveitando, ele é de Palimiú, né? Completou agora um ano daqueles ataques lá. Eu queria que o senhor ajudasse a tradução, perguntando para ele como é que está a situação lá hoje, o que ele espera também. Fala Sanomata. Fala Sanomata. Sanomata. Fala Sanomata. Tá, legal. Fala, bom. Fala Sanomata. Ta patomak kam sanamat kai ke njahai ta patomak kam sa o ipa uliham sa kule Palimiú a Pasi kule Funai kule sa pibagar kamian ina kurene kamia pihi warotoyes Yat pigal, kiama au pas kubu pia kurena, aitaka sabi holis ku pui sapi maiger parabe. Sapi mi kurena, kiama e pas kubasoma onon basaro, sakili mi haro, hugi caribeiro ku mi haro, moto 75, 90, 200 hu mi haro sabi kui in qualquer nave. Primeiro ele falou que vai falar numa língua que não é a dele, que é a língua que eu entendo. São 6 línguas Yanomami, e a que eu entendo ele fala um pouco. Então, bom, na minha comunidade Palimiú, eu gostaria de falar isso, e não estou falando apenas por falar, gostaria que vocês escutassem, sobre uma base de proteção que impeça a entrada dos garimpeiros e a presença da FUNAI. Quero que vocês escutem, que é isso que eu gostaria que tivesse na minha comunidade. Eu gostaria que tivesse isso na minha comunidade para nos proteger, para que a gente possa viver sem medo, porque a gente está vivendo com medo na nossa comunidade. A gente gostaria de viver sem os garimpeiros passando com grandes motores na frente da nossa comunidade. Motores 75 HP, motores 200 HP. É isso que eu tenho para falar para vocês. Parape, ai monte. Nayaro Kahomake, Yanomami, Sapiwi, Pasora, Sarpi, Lobirpi, Parape. Na kurena Kiama, Kamsa, Vinasakua, Yamiomi, da comunidade, liderança, Samakua Clemaki, Vinayamakuape, Yamakomi no Masonharo, o Pekugren, o facção, Pekugren, Samakiri, Cabra, Ahama, Lorede, Guaba Kurena, Samak no Masonharo, Pe Yanamam Mabasonharo, Nasamak Pikuba Kurena, Samakili Bakaruki, Kurena, facção, Pe no White Hill Machine Kurena, Americana, Cachaçacoana, Polemona, Yamak Mushino Mukurena, que é uma conflito Kubopia com Torigal, Samak Piku Toriagal e Paparabe, Pei, Passorak, Munhayo, Hawaii. Passou lá. Limpa. Só um tempo, Moreno. A gente gostaria que os órgãos do Estado agissem como uma vassoura, que limpasse a nossa terra. Acabou. Nós temos medo de dormir, não conseguimos dormir bem. A gente sabe, tem facção, as armas são grandes, são muitas. Nós temos medo de morrer. Quando eles bebem, ficam bêbados e passam em frente da nossa comunidade e nos ameaçam. Isso nos traz medo. A gente gostaria que nossa terra fosse limpa.